Boa noite, bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos juntos novamente para aprendermos mais da palavra do Senhor. Momento de nós estudarmos a bendita palavra de Deus. E como nós ouvimos, vamos deixar a luz do céu entrar, vamos deixar Jesus entrar em nosso coração. E Ele entra em nosso coração através da Tua palavra, através do desejo que temos de aprender mais das Tuas verdades, dos Teus ensinamentos. E isso é importantíssimo para nós no tempo que estamos passando. Então vamos buscar essa motivação agora nessa manhã, uma bela manhã de domingo, onde Deus nos proporciona mais um dia de vida, mais um dia de saúde, a noite de sono que nós tivemos, mesmo que talvez nós possamos ter alguma dificuldade no nosso sono, mas em todo momento Deus cuidou de nós. E se estamos aqui neste momento, é porque Deus permitiu, e isso é motivo de nós rendermos graças, honras e louvores ao nome do nosso Deus. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione, porque hoje nós temos uma lição bem importante, irmãos, para o tempo que estamos passando. Como já disse aos irmãos, essa revista é uma revista especial que a Convenção Batista fez, que é Esperança em Tempos de Adversidade. E a nossa lição hoje, a lição de número 2, é justamente a adversidade traz maturidade. E precisa trazer mesmo, irmãos, todos nós que passamos pelas adversidades, nós precisamos extrair das adversidades coisas para a nossa aprendizagem, para a nossa maturidade, e nós como cristãos que somos, para que possamos viver ainda mais conforme a vontade do Senhor. O autor dessa lição, meus irmãos, é o pastor Dario Francisco de Oliveira. Ele é lá da PIB de Brasilândia, da Primeira Igreja Batista Brasilândia, Brasília. Ele é o autor dessa lição,
Essa lição especial ela é feita por vários pastores, não é somente de um, como geralmente acontece. E hoje nós vamos aprender aqui, à luz da palavra do Senhor, a adversidade traz maturidade. E queria pedir também os irmãos que puderem participar conosco, coloquem aí nos comentários alguma coisa que os irmãos, no decorrer da nossa fala, no decorrer da nossa aprendizagem, alguma coisa que os irmãos queiram acrescentar para o nosso aprendizado. Isso é muito importante para que nós possamos crescer na nossa fé em Cristo. Vamos orar? Ore aí na sua casa juntamente conosco, para que Deus nos ajude a falar tão somente aquilo que Ele quer que nós aprendamos neste domingo de manhã. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer primeiramente por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, Deus, como igreja do Senhor, para aprender mais da Tua bendita palavra, Deus. Ainda neste tempo, Deus, separados fisicamente, mas unidos no mesmo Espírito, no Espírito de adoração ao nome do Senhor, um Espírito de vontade de aprender da Tua bendita palavra, Deus. Coloco a minha vida diante do Senhor, a vida de todos os irmãos e amigos que estão conosco nesta manhã, aqueles que ainda chegarão. Que Deus, o Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos passar através da Tua bendita palavra e através desta lição. Hoje, Deus, nós iremos aprender que a adversidade traz, tem e deve trazer maturidade para nós, meu Deus. Que o Senhor nos ajude a entender isso, porque todas as adversidades que o Senhor permite que nós passemos por elas, nós temos coisas grandiosas a aprender, e muitas vezes o Senhor permite que isso aconteça para que nós venhamos a mudar as nossas atitudes, as nossas ações e até mesmo os nossos pensamentos, Deus. Aos irmãos que já estão aqui conosco, eu peço ao Senhor que abençoe a cada um, visite cada um neste momento em seu lar, Deus, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça e as Tuas misericórdias, Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós oramos, Deus, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. A adversidade traz maturidade. Então, meus irmãos, o texto base que o autor colocou para nós, 2 Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. De início, meus irmãos, eu quero chamar a atenção nossa aqui para esse finalzinho desse texto, meus irmãos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Muitas vezes nós passamos pelas adversidades, meus amados irmãos, e cada vez mais nos afundamos nessas adversidades, porque nós olhamos apenas para o nosso momento, para o nosso hoje, para as coisas temporais. A partir do momento que eu e você olhemos, passamos a olhar para aquilo que são atemporais, aquilo que são eternas, as nossas atitudes com certeza mudarão, a nossa forma de agir com certeza mudará, e isso trará um grande bem para nós, seja no aspecto físico, no aspecto emocional, psicológico e espiritual.
A partir do momento que nós colocamos a nossa mente naquilo que é eterno, todas as adversidades que o mundo vem oferecendo para nós conseguimos passar melhor por isso, porque nós sabemos que uma hora tudo isso irá passar, uma hora tudo isso deixará de existir e nós estaremos com o nosso Deus. E como nós oramos aqui, meus irmãos e amigos, muitas vezes Deus permite que nós passemos por determinadas situações para que Ele possa moldar o nosso caráter, moldar as nossas atitudes e a nossa vida cristã. O autor começa a revista falando da seguinte forma: a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. Olha que interessante, meus irmãos, a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus? Você se considera um verdadeiro crente em Jesus Cristo? Se sim, você tem essa esperança. E ela diferencia nós das pessoas que não têm Cristo ainda no coração, que não se considera ainda discípulo de Cristo. Porque quando nós temos a esperança que vem do Senhor para nós, mesmo nas mais difíceis circunstâncias, nós temos a convicção inabalável do cuidado do Senhor para conosco. E isso nos ajuda muito, meus irmãos, nos momentos da adversidade. Naqueles momentos que talvez você e eu estamos talvez chegando lá no nosso limite, nós lembramos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nós somos totalmente dependentes dele e que ele já deu, apesar de não precisar, mas ele já deu mais do que suficiente provas que tem cuidado de nós. Então essa esperança é uma virtude que nós, os crentes, nós, os cristãos, precisamos trabalhar em nossa vida e transmiti-la para aquelas pessoas. Isaías falava sobre isso, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Como está, meus amados irmãos, amigos, a sua esperança no Senhor? Sim, meus irmãos, nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos carnais e às vezes bate em nós aquela tristeza, talvez aquela angústia, talvez aquela depressão, ansiedade. Isso é normal, nós somos seres humanos, a nossa carne não se converte, ela é pecaminosa, por isso que nós sentimos tantas coisas por causa do pecado, mas aí nós temos a palavra do Senhor que nos traz essa esperança. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quantas vezes eu creio, irmãos, eu e vocês, naqueles momentos que nós estamos bem para baixo, preocupados, ansiosos, passando por algumas dificuldades, e alguém inspirado por Deus, iluminado por Deus, manda para nós uma mensagem, manda para nós apenas um versículo bíblico, e aquele versículo muda o nosso dia, muda a nossa vida, muda a nossa forma de pensar, porque nós esperamos com paciência no Senhor e nós sabemos que é Ele que renova a nossa força. E isso é muito importante para nós, irmãos, por isso que nós precisamos cada vez mais buscar aprender das coisas do Senhor, buscar a nossa intimidade com o nosso Deus, para que nós possamos descansar no que o Senhor tem para cada um de nós. Estamos passando e continuaremos passar pelas adversidades. Mas uma coisa nós temos certeza, que Deus está cuidando de nós. Que Deus está cada momento nos orientando, nos ajudando a viver uma vida segundo a vontade dele. Mas para isso
nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos realmente confiar, depositar a nossa esperança em Deus e deixar que Ele faça a parte dele, que é nos ajudar em todos os momentos. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras no ambiente de obediência e cumprimento da missão. Ele descreve parte de suas adversidades na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum, sua autoridade apostólica colocada em dúvida, enfim, a lista do seu sofrimento é enorme. É verdade, irmãos, quando você e eu estudamos a palavra do Senhor e lembramos de tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou, isso nos ajuda a renovar as nossas forças. Porque Paulo, meus amados irmãos, tinha tudo para desistir. Como nós lemos aqui, ele foi açoitado, foi preso, ele teve vários perigos de morte na sua caminhada, foi apedrejado, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, até a sua autoridade foi questionada. Mas em tudo isso, ele continuou dando graças a Deus. Em tudo isso, ele continuou buscando a presença do Senhor e fazendo o trabalho que Deus havia chamado que ele fizesse. Uma das pessoas, meus irmãos, registrada na palavra de Deus, que mais mostra para nós que sofreu pelo Evangelho foi o apóstolo Paulo. E ele sofreu muito, irmãos. Assim, lógico, Cristo a gente não conta, né, meus irmãos? Porque Cristo é diferente de tudo. Mas pessoas fora a Cristo, Paulo foi um dos que mais sofreram pelo Evangelho, mas ele não desistiu. E ele sofreu tanto, irmãos, tanto que ele persistiu. Muitas vidas foram ao conhecimento da verdade do Senhor por causa de Paulo, e todos nós sabemos como que Paulo morreu. Então, às vezes, nós passamos por uma adversidade pequenininha, nós já achamos que tudo está errado, já começamos a blasfemar contra Deus, já começamos a fazer aqueles questionamentos: Senhor, mas por que eu? Por que o Senhor permite que eu passe por isso? Em tudo devemos dar graças a Deus, irmãos. Tudo devemos colocar diante do Senhor. O registro do naufrágio de Atos 27, você que ainda não leu, meus irmãos, leia lá em Atos 27, nós até fizemos uma mensagem pouco tempo atrás sobre isso, é onde fala do momento que Paulo estava indo para Roma. O registro do naufrágio de Atos 27 inclui certamente muitos elementos de uma adversidade. Afinal, Paulo foi preso por pregar o Evangelho perto do julgamento, foi transferido de Cesareia para Roma. Durante a viagem acontece uma tempestade, a carga foi perdida, o navio destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo e pôde ajudar as pessoas a superarem aquele movidos pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa. A adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse. Ao invés disso, ele se enche de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável para exercitar a sua fé e prosseguir no exercício da sua missão que Deus lhe confiara. Então, naquele momento ali, meus irmãos, você que ainda não leu, foi o momento que Paulo testemunhou da grande fé em Cristo. A situação era totalmente desfavorável, como nós lemos aqui, tudo que estava no barco foi perdido, o próprio barco se perdeu e eles pararam lá numa ilha, mas em todo momento Paulo estava testemunhando da fé em Cristo, falando para eles: fiquem em paz. Pode se perder tudo, mas nenhuma vida irá se perder aqui
nessa dificuldade, nessa adversidade que nós passamos. E você vai observar lá que isso aconteceu realmente. Então foi o momento ali, meus irmãos, que Paulo exercitou a fé em Cristo Jesus. E muitas vezes eu e vocês poderemos passar por essas adversidades, talvez não da forma que Paulo passou, mas para que possamos testemunhar também da nossa fé em Cristo Jesus. Talvez outras pessoas serão abençoadas através das situações que nós estamos passando e da forma que nós iremos agir, iremos ajudar aquelas pessoas a passarem também pelas suas dificuldades. Então eu repito, irmãos, muitas vezes Deus permite nós passarmos pelas adversidades para que nós possamos, através dela, testemunhar da nossa fé e poder ajudar outras pessoas que podem também estarem passando por essa mesma adversidade. Tudo há um propósito de Deus, irmãos. Essa pandemia que nós estamos vivendo, esse vírus que tem exterminado milhares de pessoas, não sabemos se foi plantado por alguém, não sabemos exatamente o que não é dessa situação, mas uma coisa nós podemos tirar, que Deus tem permitido isso tudo acontecer para que nós possamos aprender coisas que nós talvez já tínhamos esquecido ou deixado mesmo de fazer, porque para nós talvez não importava. O amor, mais amor ao próximo, o saber que nós somos limitados, o saber que nós somos pequenos, o saber que aqui neste mundo nós somos temporais, daqui a pouquinho nós iremos partir. E isso Deus permite, meus irmãos, para que nós liguemos o sinal de alerta para entender o quão pequeno nós somos e quão dependentes da graça do Senhor. Mesmo que esse vírus não venha nos atingir, nós temos orado por isso e agradecido a Deus por isso, irmãos, e nós vamos continuar orando para que assim possa continuar. Uma hora nós iremos partir deste mundo, porque mas o fato, meus irmãos, é que nós precisamos entender que toda a adversidade que Deus permite que nós venhamos a passar, algum aprendizado nós precisamos tirar disso. Alguma situação nós precisamos usar para abençoar a nós mesmos ou a outras pessoas. Olha o que o autor fala da revista. Desanimar não é uma possibilidade para o discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior pelo poder do Evangelho. Então, desanimar, meus irmãos, nós, crentes em Cristo Jesus, isso não pode fazer parte do nosso vocabulário, das nossas ações e das nossas atitudes. Isso jamais. Muito pelo contrário. Cada adversidade que nós venhamos a ser afligidos, precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu posso aprender com essa adversidade? O que eu posso aprender com essa situação? O que o Senhor tem a me ensinar com tudo isso que nós estamos passando? Isso é importantíssimo para nós, para que nós possamos continuar marchando, testemunhando da nossa fé em Cristo Jesus. E o primeiro, meus irmãos, tópico, essa aí foi a introdução que o autor fez, e o primeiro tópico que ele coloca para nós aqui é o seguinte: a adversidade, ela é inevitável. A adversidade, ela é inevitável. Não adianta querer que eu ou você não passemos pelas dificuldades, não passemos pelas adversidades. Uma hora, meus irmãos, mesmo que nós não venhamos estar passando no momento, uma hora ela irá nos atingir. Uma hora ela chegará a nós.
Até porque o próprio Senhor Jesus falou para nós que no mundo vocês terão aflições. Então ela é inevitável. Não adianta nós queremos fugir disso, porque vai chegar em nós. E mesmo, meus irmãos, daqui a pouquinho nós vamos passar por essa pandemia, permitindo Deus. Daqui a pouquinho aparecerão outras tribulações, outras adversidades. E cada uma delas nós precisamos tirar aprendizados. Então, a adversidade ela é inevitável. Olha o que o autor diz. Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que servos fiéis precisaram atravessar. Não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e desafios. Vamos fazer uma paradinha aqui, irmãos, para nós pensarmos um pouquinho. Tem muitas pessoas que hoje não ficam nas igrejas, porque quando são apresentados o Evangelho para elas, meus irmãos, oferecem tudo de bom para elas. Venha para Jesus que os seus problemas se acabarão. Venha para Jesus que você terá um emprego novo, ou você será promovido, você terá uma casa nova, um carro novo, você não terá mais problema de saúde. Você precisa vir para Jesus. E quando você vier para Jesus, você pode ter certeza que nada disso irá acontecer com a sua vida mais. Infelizmente, há muitos que evangelizam dessa forma. E essa não é a forma correta de falar para as pessoas sobre Jesus, irmãos. Porque como nós lemos aqui, e é verdadeiro, o autor fala, nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã seja imune aos problemas da vida. Muito pelo contrário. E nós temos diversas narrativas bíblicas que grandes servos do Senhor passaram por grandes dificuldades. Você, amigo querido, e talvez você, irmão, que ainda não leu lá a história de José do Egito, leia o quanto que aquele moço sofreu, o quanto de adversidade que ele passou. Lembremos de Moisés, lembremos de Davi, e praticamente, meus irmãos, todos os servos do Senhor passaram em determinado momento de suas vidas por problemas. E na hora que elas na hora que elas não recebem aquilo que são prometidas a elas, elas saem da igreja. Mas vocês me prometeram que se eu viesse para cá, eu ia ter isso e muito mais isso. E na realidade não aconteceu nada e as pessoas acabam saindo, as pessoas acabam desistindo do Evangelho do Senhor, porque foram levadas a um erro, meus irmãos. E a Bíblia, hora nenhuma, diz para nós que nós seremos livres das aflições deste mundo. Jesus mesmo falou muito claro: aquele que quer mim, pegue a sua cruz e siga-me. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu acho que a internet está caindo um pouquinho. Se vocês estão me ouvindo bem, diz um amém aí, por favor. Me parece que está caindo toda hora, mas está voltando rapidinho. Se vocês estão me ouvindo bem, por favor, dá um alô para nós aí nos comentários. Então, meus irmãos, não podemos nos esquecer, como eu disse, que vivemos. Tá ouvindo bem, irmã ali? Amém. Tem hora que dá uma caidinha, né? Eu não sei, a internet aqui está muito instável, ela vai e volta toda hora, mas Deus vai abençoar que não vai cair mais. Amém. Amém, Fatinha. Então, meus amados irmãos, a situação que nós precisamos aprender é justamente essa. Não adianta a gente querer
nós e falarmos para outras pessoas que o Evangelho do Senhor é livre de todas as dificuldades. Muito pelo contrário, nós iremos passar por dificuldades. Só que, diferente das pessoas do mundo, nós temos Jesus como nosso alicerce, nós temos Jesus como nosso Senhor, que tem cuidado de nós, como nós lemos lá naquele versículo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então as dificuldades virão, as tribulações chegarão, mas nós sabemos que nós temos Jesus que tem cuidado de nós. Diferente das pessoas que ainda não têm, que acabam não tendo a esperança de que Jesus está no controle de todas as coisas e que no momento certo Ele vai nos livrar dessa coisa. E mais importante, irmãos, como o versículo que nós lemos lá no início, a nossa meta, a nossa visão tem que ser a visão das mansões celestiais e não aquilo que é temporal. Nós precisamos olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que é por todo o restante de nossa vida, onde que realmente será a nossa morada final. Então, a adversidade, ela virá para todos, irmãos. Uma hora eu e você passaremos pela adversidade, ou já estamos passando, ou ainda iremos continuar passando. Mas o fato é, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Você tem esperado no Senhor, meus irmãos? Você, meu amigo, que tem estado conosco, coloque a sua esperança em Deus. Aquele que espera no Senhor, com certeza as suas forças são renovadas e as suas atitudes vão mudar, porque você terá a esperança da vida eterna. E isso muda toda a nossa forma de viver, isso muda toda a nossa forma de pensar. Porque, como a própria palavra de Deus fala, que nada do que nós passamos aqui neste mundo se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós lá na eternidade. Por isso também, irmãos, é de fundamental importância nós nos mantermos firmes na fé em Cristo, haja o que houver. Infelizmente, irmãos, nós temos observado que quando as adversidades vêm para algumas pessoas, até mesmo cristãs, elas acabam desistindo da fé em Cristo. Mas eu sou cristão, eu faço isso, eu faço aquilo e não consigo paz no meu coração. Será que realmente é isso, meus irmãos? Será que realmente ela tem a sua fé firmada em Cristo? Porque eu repito, nós iremos passar sim, mas nós precisamos descansar no Senhor, renovar as nossas forças em Cristo, porque isto vai fazer uma grande diferença. No ministério de Jesus encontramos um episódio envolvendo discípulos recebendo uma ordem expressa do Mestre para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram e durante aquela travessia enfrentaram uma grande tempestade. Então é aquele momento, né, meus irmãos, onde Jesus acalma o mar, onde a tempestade passa, uma passagem bem conhecida nossa. Foi um momento de grande dificuldade para aqueles discípulos também, mas Jesus estava no barco com eles, e no momento certo Jesus acalmou a tempestade e veio aquela bonança, como diz a palavra do Senhor, e nós precisamos crer nessa verdade, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez o nosso choro pode durar uma noite, duas, uma semana, um mês, um ano, mas vamos continuar firmando a nossa fé em Cristo, na certeza que no momento certo virá a bonança, virá a alegria, virá a paz e principalmente a nossa morada celestial, porque Jesus fala: aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Na verdade, ou já passamos, estamos, ou mais cedo ou mais tarde vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre, irmãos. Guarde isso no seu coração, guardemos isso no nosso coração. Ninguém, absolutamente ninguém está livre das adversidades. Isso é um fato.
E nós precisamos aprender a conviver com isso, mas crendo que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. O segundo ponto, o autor fala: a adversidade tem fontes diversas. Isso é verdade, irmãos. Já pregamos um tempo atrás também sobre isso, que a adversidade, ela tem fontes diversas, ela pode vir de vários lugares. E o autor citou algumas coisas aqui interessante para nós pensarmos juntos. É possível que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades? Primeiro ele colocou: as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos. Sempre que fazemos escolhas erradas, escolhas equivocadas, estamos sujeitos a arcar com as consequências. E por vezes nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. As experiências do profeta Jonas nos ensinam sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. Olha que interessante esse exemplo que o autor coloca, irmãos. Jonas passou por aquela dificuldade toda porque ele desobedeceu a uma ordem de Deus. A experiência do profeta Jonas nos ensina sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. Meus irmãos, Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Tudo aquilo que você está aí neste momento pensando, Deus conhece. E muitas vezes nós passamos pelas adversidades porque nós tomamos atitudes contrárias ao que Deus quer para nós. E aí vem, com certeza, as consequências. Aí vem, com certeza, as adversidades. Então, muitas vezes as adversidades vêm por nossa própria culpa, irmãos. Às vezes nós colocamos a culpa na igreja, nós colocamos a culpa em algumas pessoas, no mundo, no governo e tantas outras coisas. Mas se nós olharmos lá no início de tudo, da onde surgiu aquela adversidade, a gente pode observar que ela partiu porque nós fomos desobedientes àquilo que o Senhor tinha para nós e acabamos fazendo coisas contrárias ao que Deus queria para nós. Deus ordenou que Jonas fosse para um lugar e ele foi para um outro completamente diferente. E aí ele teve que pagar pelas consequências do seu erro. A adversidade também, meus irmãos, pode surgir das pessoas que estão à nossa volta. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério, sejam os excelentes apóstolos ou falsos irmãos. Pessoas nos ferem pelos mais diversos motivos. Então, outra coisa que pode trazer adversidade para nós, meus irmãos, são as pessoas que nos cercam. Talvez um familiar nosso, um vizinho, ou talvez até mesmo na igreja. Então, nós precisamos saber lidar com essas situações também. Talvez um vizinho seu ali que tem te dado tantos problemas e ali traz tantas adversidades, que mexe com o seu emocional, mexe com a sua vida. E aí nós precisamos buscar de Deus o como fazer, o como devemos proceder. Mas a adversidade ela vem também de outras pessoas e de outras situações. E as adversidades também podem surgir por ação de Satanás, irmãos. Isso é verdade. Existe aqui dois extremos a serem evitados. Isto, guarde aí no seu coração, meu irmão. Guarde no seu coração isso que eu vou falar agora, que é muito importante. Nós precisamos evitar os dois extremos. Tem alguns que subestimam a ação do inimigo. Ou seja, não, isso não existe. Satanás não existe. Satanás já está preso, isso aí é lenda. O que tem acontecido comigo é porque eu errei ou porque outras pessoas erraram comigo. Nada a ver com Satanás. E tem outros que já falam que tudo que acontece com eles é por causa de Satanás. Ou seja, uns subestimam as ações dele, outros superestimam, ou seja, falam que tudo vem de Satanás. Os irmãos já devem ter observado que tem pessoas que falam que tudo é do Satanás.
Tem até uma certa história, meus irmãos, que conta-se que uma irmã chegou no pastor e falou: pastor, o inimigo está furioso. O inimigo está furioso comigo e eu não estou conseguindo mais viver. Eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me oriente o que fazer. Aí o pastor: mas minha irmã, o que está acontecendo? Meu pastor, é que eu não consigo mais, eu estou tão endividada, mas tão endividada, que eu não consigo mais nem dormir de noite, tanta preocupação. Aí o pastor falou assim para ela, muito sábio, o pastor falou assim: mas a senhora está falando que o inimigo está furioso, mas por quê? Ah, porque ele que me coloca lá na frente das vitrines para comprar o que eu não preciso, é ele que fica colocando lá na televisão as propagandas e eu acabo comprando. Aí o pastor virou para ela: minha irmã, quantos cartões de crédito a senhora tem? Ah, eu tenho só 3, pastor. Ah, então tá. Então a senhora vai fazer o seguinte: a senhora vai lá na sua casa, traz aqueles cartões de crédito para mim, que nós vamos eliminar esse Satanás, vai ser agora. E foi lá para poder quebrar os 3 cartões de crédito da mulher. Então assim, meus irmãos, essa história conta o resumo dela, que ela estava colocando a culpa no inimigo, mas na realidade quem estava errando era ela. Não tinha controle nos seus cartões, e aí vivia endividada, porque tudo que ela via, ela ia lá, comprava e botava a culpa no inimigo. Mas a culpa era dela. Era ela que tinha lá a vontade exagerada de comprar as coisas. E aí o pastor falou para ela: Fatinha, vamos quebrar esse Satanás, vai ser agora, a senhora vai ver como é que vai resolver o problema da sua vida. Então é isso, irmãos. Muitas vezes nós colocamos a culpa no inimigo, mas as ações são nossas. Tem até outras coisas que tem gente que fala que tem gente tão ruim, tem gente que precisa tanto aprender da palavra de Deus e coloca tanto a culpa no demônio, em Satanás, que Satanás foge dela. E até tem uns que vai lá para olhar para elas e falar para pegar assessoria com eles. De tão ruim que a pessoa é, Satanás vai lá para fazer ter um aprendizado com a pessoa. Então, como o autor da revista está falando, meus irmãos, e nós precisamos entender isso, nós não podemos subestimar, porque ele existe, a palavra é bem clara, o inimigo jaz ao mundo, e querendo tragar a quem ele possa. Então ele existe, ele é verdadeiro e ele está aqui para nos atormentar. Por isso que nós precisamos da graça do Senhor, mas também nós não podemos subestimar o poder dele. Tem gente que dá mais poder a Satanás do que a Jesus. Não, mas Satanás faz isso, Satanás faz aquilo, acontece isso na minha vida e eu não consigo viver mais, não sei o que. Hora nenhuma ela fala de Jesus. Nada, meus irmãos e amigos, nada é mais poderoso do que o nosso Senhor Jesus. Satanás age nesse mundo porque Deus permite que ele age, está sobre a permissão de Deus. Então não podemos nem 8 nem 80, nem subestimar, e nem superestimar as ações do inimigo. E a outra coisa que o autor coloca também, meus irmãos, que as adversidades podem surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Deus intervém na história criando circunstâncias específicas para a realização dos seus planos. Então, muitas vezes, irmãos, a ação é divina. O próprio Senhor Jesus permite as adversidades em nós para puxar a nossa orelha e para que os planos dele sejam cumpridos. O próprio exemplo de Jonas, que o autor relata aqui na revista, foi isso. Ele enviou um terremoto lá, Jonas teve que parar dentro do ventre de um peixe para que ele pudesse cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Então, muitas vezes, meus irmãos, eu e você podemos estar passando por adversidades porque Deus quer corrigir você, quer me corrigir. Talvez nós estamos indo por um caminho perigoso, estamos tomando ações perigosas e Deus está lá corrigindo, deixando a adversidade vir para que nós possamos acertar a nossa situação com Deus. Então, quando a adversidade chegar a você, meu amado irmão, querido amigo, e ela vai chegar,
uma hora ou outra ela vai chegar, porque isso é bíblico, né? Ela tem algumas fontes, ela vem de certos lugares, ou é você mesmo que criou aquela adversidade, ou ela pode vir de algumas pessoas ao seu redor, ou a ação do inimigo, ou até mesmo a ação de Deus para nos corrigir a vivermos uma vida que agrade Ele. E, como nós lemos aqui, irmãos, Ele permite que nós passemos para que possamos olhar para a eternidade e não para aquilo que é temporal, não para aquilo que é momentâneo. O terceiro tópico, ele fala aqui, o autor, que a adversidade ela é pedagógica. A adversidade precisa nos ensinar algo, meus irmãos. Nós precisamos extrair das adversidades algo de aprendizado para nós. Por isso que ele fala, a adversidade ela é pedagógica. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Toda adversidade, irmãos, traz aprendizado para nós. Eu repito, essa situação que todos nós estamos vivendo, que o mundo todo está vivendo, ela tem trazido grandes aprendizados para nós. E aqueles que aprenderem e viverem esse aprendizado, com certeza viverão uma vida bem melhor pós-pandemia, irmãos. Mas aqueles que deixarem essa oportunidade de aprender e de viver esse aprendizado, pode trazer consequências. Então, que eu e você possamos extrair deste momento grandes ensinamentos para nós, para as pessoas que nos cercam, para que lá na frente, permitindo Deus, nós possamos usar do aprendizado que nós estamos tendo neste momento para abençoar outras pessoas, para abençoar as nossas famílias. E isso é muito importante. O autor diz assim, na adversidade aprendemos que somos pó. No drama produzido pelo Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópio para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. Todos nós, irmãos, aprendemos isso. Pode ser que aqueles mais arrogantes não, mas nós, tenho certeza absoluta que nós aprendemos que esse pequenino vírus que nós não conseguimos ver, mostra para nós o quanto nós somos insignificantes, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Se nós estamos aqui até hoje, meus irmãos, é pela graça de Deus. Se nós estamos vivos hoje, dia 2 de agosto de 2020, já vai quase 7 meses que nós estamos vivendo essa situação, é pela graça e misericórdia de Deus. Se eu e você não tivemos ainda contato com esse vírus, e pela graça de Deus nós não iremos ter, é pela graça de Deus. Tá certo, nós temos as nossas atitudes, né? Somos prudentes, andamos protegidos, saímos de casa somente no necessário, não fazemos aglomerações, não ficamos fazendo festa, como infelizmente tem muitos fazendo aí, mas tudo isso é permissão de Deus, para mim e para vocês. Então nós precisamos enxergar isso, o quão insignificante nós somos, o quão pequeno nós somos. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. Meus irmãos, uma das nações, a nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, melhor dizendo, é o país mais afligido, meus irmãos. Se você olhar lá as estatísticas, o maior número de óbitos está sendo nos Estados Unidos, o maior número de infectados está sendo lá, e a grande potência do mundo. Então, o que adiantou aquela grande potência diante desse pequeno inimigo? Cadê a soberba humana? Olha como ela é quebrada.
No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: que é o homem para que te lembres dele? Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Davi falou assim: quem é o homem que te lembres dele? Quem é o homem que pode fazer tudo aquilo que planeja? Somente Deus, irmãos. A própria palavra de Deus fala, né? O que adianta nós falarmos que amanhã ou depois da manhã nós faremos isso, nós faremos aquilo, nós compraremos isso, nós compraremos. Se Deus não quiser, nada disso irá acontecer. Então, isso trouxe esse aprendizado para nós, irmãos. Outra coisa que o autor coloca aqui para nós, que a adversidade tem que ser pedagógica, na adversidade aprendemos que o mal é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar: o mundo nunca deixa de ser mundo, a carne nunca deixa de ser carne e o diabo nunca deixa de ser diabo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. Não se esqueça que a carne é fraca e que o inimigo é mentiroso. Não podemos nos descuidar com essas áreas de nossa luta. Não podemos, irmãos. Precisamos sempre lembrar que o diabo é diabo e ele está no mundo. Ele está aqui rodeado do mundo, doido para tragar quem ele possa. Isso não podemos esquecer. É lógico, não podemos superestimar também. Achar que ele é maior do que tudo. Não é. Jesus é maior do que todas as coisas. E que a nossa carne, ela é carne. A nossa carne não se converte. Então nós precisamos vigiar. E é na adversidade que nós aprendemos isso também, meus irmãos. Que o mal é uma realidade e que ele existe. E é na adversidade que aprendemos a confiar em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios e à nossa disposição. Salmo 119, 71, a palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesses os teus decretos. Olha o que o salmista fala, irmãos. Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Então, o salmista lá no Salmo 119, 71, ele fala isso para Deus: ó Senhor, foi bom para mim o Senhor ter deixado essa aflição chegar, porque aí eu aprendi os teus decretos, eu aprendi a confiar mais no Senhor, eu aprendi a buscar mais no Senhor, eu aprendi a ficar mais na dependência do Senhor. Então a adversidade traz esses aprendizados para nós, irmãos. E finalmente, o 4º ponto que o autor coloca, meus irmãos: a adversidade nos faz crescer. Irmãos, não adianta, se você e eu passarmos pelas adversidades e não aprendermos nada, e não crescermos com ela vem em vão e pior, ela vai nos jogar ainda mais para baixo. Nós precisamos crescer nas adversidades. Não importa o tamanho do tombo que você leve, o importante é que você se levante daquele tombo e continue marchando. Não adianta você cair e continuar ali caído. É importante sim, você caiu, mas levantou ainda mais firme e vamos prosseguir. A adversidade tem que fazer-nos crescer. O foco da nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Um dos grandes prejuízos deste tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Ele não olha para a adversidade como um fim em si mesmo, mas como um instrumento de Deus para o nosso crescimento. Então Paulo deixou esse exemplo para nós também, irmãos. Ele olhava para as adversidades como um fim em si mesmo, mas como um instrumento de Deus para o nosso crescimento. Porque ele olhava para a eternidade, ele não olhava para o que era terreno. E é isso que precisa ficar fortalecido em nós, irmãos. Eu já tenho falado aqui nos nossos cultos, irmãos, eu tenho me preocupado bastante com os irmãos da igreja, não só da nossa igreja, mas de várias igrejas, que está havendo um esfriamento
da parte do povo de Deus. O que era para ser o contrário, meus irmãos, o que era para que o povo de Deus se fortalecesse cada vez mais nessa adversidade, nós temos observado um esfriamento. Quantos irmãos poderiam estar aqui neste momento para aprendermos juntos da palavra do Senhor e preferem talvez neste momento estarem vendo, sei lá, o que passa na televisão uma hora dessa, ou até mesmo vai sair aí para outro lugar. Quantos irmãos que hoje as igrejas já estão voltando, irmãos, e podem estar na igreja e preferem ficar em casa porque tem a comodidade de estar participando pela internet. A internet está sendo uma excelente ferramenta, irmãos. Muitas pessoas têm ouvido da palavra do Senhor através dessa ferramenta, e eu tenho dito que ela não pode deixar de ser mais, ela precisa continuar, mas nada pode substituir o nosso culto presencial lá nos nossos templos, onde lá foi consagrado a Deus. Davi, meus irmãos, quando ele assumiu lá o posto de rei de Israel, o grande rei Davi, uma das primeiras preocupações que ele teve foi não deixar a arca, que representava a presença do Senhor naquele momento, em tendas. Ele queria construir um templo para a arca do Senhor e para que o povo também se congregasse. Acabou que ele não fez, mas o seu filho Salomão fez. Então os templos que nós temos hoje, não pode deixar lá vazio, porque aquilo lá é um monte de concreto, coluna. Sem nós lá não há igreja. Precisamos pensar nisso, meus irmãos, e infelizmente tem tido esse esfriamento. E se nós não aprendermos na adversidade que nós somos e precisamos de Deus, de Cristo, de viver uma vida pautada olhando sempre para a eternidade, porque ela é real, irmãos. Tanto a eternidade com Deus é real, como a eternidade sem Deus ela é real também. Pensem bem vocês, irmãos, amigos queridos, se nós partirmos deste mundo sem Cristo, nós iremos viver uma eternidade toda longe de Deus, aonde a palavra ensina para nós que é um lago de fogo e enxofre, onde haverá todo sofrimento por toda a eternidade, que isso que nós estamos passando aqui é fichinha do que as pessoas que irão para lá irão passar, porque lá, meus irmãos, foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para nós. Os seres humanos que irão para lá irão de intrusos, porque a vontade do Senhor é que ninguém vá para aquele lugar. Mas isso cabe cada um de nós decidirmos para onde nós queremos passar a nossa eternidade. Então, nas adversidades, nós precisamos aprender a isso, a olhar para o que é eterno e não para o que é temporal. Na história da igreja, sempre houve adversidades. Desde o livro de Atos até a história recente, a igreja de Cristo esteve sempre envolvida por muitos desafios. O autor fala que na minha infância eu não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos, e quando a situação estava muito difícil eu virava algumas páginas e por curiosidade lia a última parte, antecipando assim o final da história. Creio que foi por conhecer em nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. É só ler a última parte. Então é isso que nós estamos falando, meus irmãos. Deus já falou para nós. Nós já sabemos o final da história. Ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. A eternidade com Deus não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, não haverá morte, onde tudo se fez novo. Já uma eternidade sem Deus, preparada para o diabo e seus anjos, essa é preocupante, irmãos. Não podemos permitir que nós venhamos passar a nossa eternidade neste lugar e que nós possamos propagar essa verdade para as pessoas, para que elas também vivam a vida em Cristo e vão morar na eternidade conosco, que nós possamos lá estar todos juntos, glorificando o nome de Deus por toda a eternidade. Então, meus irmãos, se você e eu estamos passando pela adversidade, ela precisa nos ensinar a crescer de alguma forma.
E a melhor forma de nós crescermos, meus irmãos, é estudando a palavra de Deus, é cumprindo os mandamentos de Deus, é fazendo a vontade de Deus. Nada disso é mais importante, irmãos. Finalizo aqui então a nossa lição de hoje, meus irmãos, que para mim foi uma lição muito importante nesse tempo que estamos passando. Quero relembrar: a adversidade traz maturidade. E que o primeiro tópico que o autor colocou para nós, a adversidade, ela é inevitável. Não adianta eu e você falarmos que não passamos pelas adversidades. Passamos sim, irmão, já passamos, estamos passando e continuaremos a passar. O segundo, a adversidade tem fontes diversas. Pode ser por nós, pode ser pelas pessoas que nos rodeiam, pode ser pelas ações do inimigo e também pode ser pela ação divina, para nos fazer crescer. Terceiro ponto que o autor colocou aqui, meus irmãos, que a adversidade, ela é pedagógica, ela ensina algo para nós. Nós precisamos entender o que a adversidade tem a nos ensinar, e todas elas têm. E quarto, nós vimos aqui também que a adversidade nos faz crescer. Nós precisamos crescer na adversidade. Nós precisamos crescer nas dificuldades. E para pensar é agir, o autor coloca assim, algumas perguntas. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para o dia das adversidades? Pensem nisso, irmão. Depois vocês respondam aí para vocês mesmos. Por serem imprevisíveis, elas surgem de qualquer hora. Talvez nós estamos bem, meus irmãos, de repente acontece alguma situação e sem aviso prévio. E como nós nos preparamos para esse dia? Segundo, o que fazer para as adversidades? O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? O que fazer, irmãos? Porque muitas vezes, quando a gente passa pela adversidade, a primeira coisa que a gente faz é não ir na igreja mais, deixar a nossa comunhão com Deus e tantas outras coisas, blasfemar contra Deus, colocar a culpa em Deus. Terceiro, qual o valor da promessa da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Você se fortalece ou você desanima? Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Você se fortalece, você coloca em Deus, você fala, não, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E o quarto, irmãos, ele é muito interessante, que diz assim, ó, se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Pensem nisso, irmãos. Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Eu quero combinar uma coisa com os irmãos. Pensem nisso, nessa resposta. E no próximo domingo, quando nós estaremos aqui estudando sobre a oração como refúgio, que é a terceira lição da nossa revista, nós iremos responder essa pergunta. Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos ao sofrimento, qual a vantagem de servir a Cristo? Anote aí, meus irmãos, você que ainda não tem a revista, inclusive se você, meu irmão, gostaria de ter a revista, a gente tem ela em PDF, eu mando para vocês aí pelo WhatsApp, você amigo querido que gostaria de ter também, eu posso mandar ela pelo WhatsApp, você abre aí. Mas vamos combinar, meus irmãos? Pensem durante a semana, faça uma resposta aí num papelzinho, para que domingo que vem a gente tire os 10 primeiros minutos para nós falarmos disso aqui, que eu acho muito importante para nós debatermos um pouquinho sobre essa questão. Se todo mundo, crentes e incrédulos, se o sol é para todos, se a chuva vem para todos, se todos passam pelas dificuldades, por que servir a Jesus então? Qual é a vantagem? Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso? Se Deus permitir, nos der saúde. No próximo domingo, às 10 horas, nós iremos discutir um pouquinho sobre isso. Mas pense aí durante a semana, registre aí num papelzinho. E domingo que vem nós vamos
decifrar essa pergunta, que ela é muito importante, irmãos, porque tem muitas vezes que nós desistimos da nossa vida em Cristo, ou outras pessoas desistem porque pensam dessa forma. E aí nós, como firmados a nossa fé em Cristo, nós precisamos estar bem fundamentados para respondermos às pessoas que, haja o que houver, nós precisamos estar em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo, que você tenha um domingo abençoado. Daqui a pouquinho está na hora do almoço, que você possa ir, você que está com a sua família em casa, almoçar com a sua família, passar esses momentos aí com a família é muito importante, agrada o coração de Deus. E se Deus permitir, meus irmãos, às 17 horas nós estaremos aqui proclamando a palavra de Deus. Nós estaremos aqui cultuando o nosso Deus, e hoje Deus nos deu uma palavra muito importante também, meus irmãos, como sempre, né? Com o seguinte título: 3 personagens no Calvário. Nós iremos aprender sobre os 3 personagens principais naquele Calvário, no dia da crucificação de Cristo Jesus. Então, se Deus permitir, às 17 horas, nós estaremos aqui cultuando ao nosso Deus, e iremos aprender sobre os 3 personagens no Calvário. O que tem a ensinar para nós? Grandes coisas, irmãos, grandes coisas. Então, fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, e até logo mais, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus.